Podemos ler? Aqui diz assim: afirmo, porém, que, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele é menino, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém. Levanta a sua cabeça e look at me, please. O tema para essa palavra, querido, é: cresça além das aparências. Quero ouvir um amém mais forte. Cresça. Calma, deixa eu repetir, mano. Ai, meu Deus. Cresça além das aparências. Queridos, é preciso entendermos que há um tempo determinado pelo Pai, no qual devemos viver como meninos. O tempo da infância na sua vida é apenas um estágio, é apenas um processo. Quando você nasce no corpo físico, a não ser que o tal tenha uma anomalia genética, ele não se desenvolverá fisicamente. Mas nós sabemos que a maior parte das pessoas, elas nascem fisicamente e naturalmente, sem esforço, como consequência de um corpo que funciona, aquele corpo se desenvolve e ele passa por todos os seus estágios, por todas as suas fases, até chegar ao ponto de voltar ao pó. Você achou que ia falar até o ponto de chegar à maturidade, né? Mas é até o ponto de chegar ao pó, porque do pó viemos e ao pó tornaremos. Mas nós estamos aqui passando por um processo. Nascemos e vamos nos desenvolvendo. E espiritualmente o processo ele deveria ser semelhante. Porque quando você nasce espiritualmente, você não nasce adulto. O mais novo convertido aqui, ele não é adulto, ele é um bebê. E o que já mais amadureceu um pouquinho também, um dia foi um bebê. E esse tempo, querido, de meninice, eu estou me sentindo um pouco engraçado, e se eu começar a fazer umas gracinhas aqui, você não estranha não. Esse tempo de meninice, ele tem que passar nas nossas vidas. Isso é tolerável por um tempo. Isso é aceitável por um tempo, mas isso não é aceitável para uma vida toda. Olha, querido, se há muitos anos que você está no Evangelho e nasceu de novo e ainda é imaturo, você está com sérios problemas. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Maturidade. Amém? Porque esse tempo de meninice, ele precisa passar nas nossas vidas. O tempo onde eu não perdoo mais, isso tem que ficar, meu irmão, anos-luz lá para trás. O tempo onde eu guardo ressentimento, irmão, para quem nasceu de novo, isso tem que começar a ser uma prática cada vez menos constante do ressentimento.
Se você carrega os mesmos problemas hoje do que você carregava há 5 anos atrás, isso é sinal de que você não amadureceu. Porque maturidade vai desenvolver virtudes e qualidades interiores que levarão você a um novo lugar em Deus, com novas respostas, com novos comportamentos. Se você é a mesma pessoa ferida de hoje que era 10 anos atrás, ou que era antes de nascer de novo, você demonstra que não amadureceu. Se você faz o mesmo bico que antes, talvez o que você está precisando não é de um chicote, é de uma chupeta. Porque tem idade para a criança começar a apanhar, sim ou não? Você não bate num bebê, irmão. Um pai e uma mãe que bate num bebê tem que apanhar. Quem tem que apanhar é o pai e a mãe. Agora, quando a criança começa a se desenvolver, começa a tomar corpo, começa a desenvolver o entendimento de algumas coisas, aí é a hora de você começar a disciplinar de uma outra forma. E a Bíblia diz em Provérbios para você não negar a vara da disciplina ao seu filho. Tem que corrigir, inclusive com algumas palmadinhas de leve, para que a criança entenda. Nada de força excessiva, porque aí Deus condena. Aí já entra numa outra questão. Você apanhou muito, irmão, quando você era criança? Hã? Seu patinho que ouvia essa palavra? Você não apanhava, não, Luiz? Você apanhava demais? Você nunca mais esqueceu? Eu apanhava, irmão. Meu pai que está no céu agora, está me vendo pregar, ele sabe o tanto que eu apanhei, foi de soco. Mas vamos voltar para cá, querido. Aquelas velhas atitudes de antes não combinam mais para aqueles que já estão há algum tempo no Evangelho. Já nasceram de novo há algum tempo. Então você tem que reavaliar na sua vida o porquê de tais comportamentos estarem se repetindo. A resposta talvez se encontre na maturidade. Porque, irmão, quem está crescendo está aprendendo a lidar consigo mesmo. Você pode ter conhecimento a rodo, mas se você não sabe lidar consigo mesmo, você é imaturo. Vou repetir isso aqui. Levante sua cabeça e olha para mim. Você pode ter conhecimento a vomitar pela boca. Se você não sabe lidar consigo mesmo, você é imaturo. E aqui, querido, eu não estou falando isso porque eu me sinto maduro, porque tem situações que também é difícil para que eu consiga lidar. Ainda que em algumas coisas eu seja resolvido, tem outras coisas que eu titubeio, eu balanceio. Eu não estou falando de alguém perfeito aqui. Porque maturidade é isso, é você ultrapassar seus limites, muito mais do que físicos, mas seus limites internos. Maturidade é crescer por dentro. E aí tem pessoas que acham que amadurecimento é saber demais. Não, isso não é maturidade, isso é inchaço. Porque o saber ensoberbece, mas a maturidade edifica. Como assim, pastor? A Bíblia diz que é o amor que edifica. Então, quem amadurece está amando. E porque ama, perdoa. Porque ama, não guarda rancor. Porque ama, etc, etc, etc e etc. E a maior marca da maturidade é amar. Não é pregar, nem pregar bem. Não é tocar, nem tocar bem. A maior marca da maturidade é o amor. Quem está entendendo, diga amém. Só foi uma introdução, que agora que eu vou começar a pregar. Muitos filhos de Deus permanecem na condição de meninos, mesmo depois de muitos anos de conversão.
Quem aqui já se converteu há mais de 5 anos? Há mais de 10 anos? Quem aqui se converteu há mais de 10 anos? Levanta a mão para eu ver, gente. Irmão, se você tiver convertido, e olha que eu vou esticar o elástico, olha que eu vou esticar a corda. Se você tiver convertido há mais de 5 anos e está no mesmo probleminha de antes, você parou no tempo de Deus. E olha que eu estiquei para 5 anos, porque quando você nasce de novo e você realmente está se envolvendo com Deus, é muito rápido, querido, algumas coisas acontecerem na sua vida. É muito rápido a superação de algumas coisas. Eu não estou falando da superação de tudo, estou falando da superação de algumas coisas. A vida espiritual, querido, ela foi feita para ser desenvolvida. Amadurecimento é a marca na vida do cristão que não parou de andar no tempo de Deus. Vou repetir isso aqui. O que é amadurecimento? É a marca na vida do cristão que não parou de andar no tempo de Deus. Porque quem parou de andar no tempo de Deus, parou de amadurecer. E aí você olha para o fulano, ele está assim. Se brincar, o pastor tem que fazer gugu dadá, gugu dadá, gugu dadá, gugu dadá. Pode parar por aqui? Mas querido, mais para frente eu vou falar isso aqui, deixa. O que você tem que entender, irmão, que todo filho de Deus é herdeiro de algo. Mesmo criança. Agora, existe uma diferença do filho de Deus que é criança e do filho de Deus que é adulto em relação à herança. Porque tanto um quanto o outro tem herança, mas só um deles desfruta realmente da herança. Os outros vivem na base do cuidado do pai, mas não chegarão ao ponto de desfrutar da verdadeira herança que lhes cabe. Aqui o texto diz: enquanto o herdeiro é menino, em nada ele é diferente de um escravo. O escravo não faz o que quer, o escravo está limitado, o escravo não tem autonomia, um escravo não sabe, ele só faz o que lhe é mandado. E quando nós estamos amadurecendo, nós vamos além do que é mandado, querido. Nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos o que nos pertence. Só aprende a desfrutar da herança de Deus aquele que vai crescendo em Deus. Você não põe um carro na mão do seu filho menor de idade, sem ele saber dirigir, sem ter habilitação. Você faz isso? Por quê? Porque primeiro você seria um irresponsável. Segundo, ele é menor de idade, ele não sabe dirigir, ele não tem habilitação. Então o que é preciso? É preciso aguardar o tempo e as condições necessárias para você fazer isso. Eu tenho que esperar o meu filho fazer 18 anos, que essa é a legislação do país. Só pode dirigir, só pode tirar carteira de habilitação a partir de... Pode agora menos, né? Pode, não, estou enganado. Pode não, né? Alguém sabe? A partir dos 18 ainda, né? Tinha uma lei que seria a partir dos 16. Mas a partir dos 18 anos, aí você tem que fazer todo o processo. Você tem que ser habilitado para que então você possa dirigir um carro. Você não põe algo nas mãos de quem não tem condição para poder dirigir aquilo. Com Deus não é diferente. O seu filho, querido, pode saber que ele é herdeiro de tudo que você tem, que tudo que você tem pertence a ele. Mas enquanto esse tempo de habilitação não chega na vida dele, ele não pode fazer nada, ele vai ter que ficar andando de carona com você.
trazendo isso para o lado espiritual, se aplica da mesma forma. Há coisas que não nos foram liberadas, não é porque não nos pertence, porque o texto diz que nós somos herdeiros de Deus. Há coisas que não foram liberadas, é porque não há habilitação necessária para tomar posse delas. Falta maturidade. Semelhantemente, nós temos o conhecimento de uma herança, mas que não está sendo desfrutada porque não amadurecemos. Um brinquedo, querido, na mão de um menino se torna uma diversão. É ou não é? Põe um brinquedinho na mão de uma criança para você ver o que vai se tornar. Mas uma herança na mão de um adulto que cresceu por fora, mas não cresceu por dentro, pode se tornar a sua perdição. Você coloca um brinquedo, um carrinho na mão de uma criança, a primeira coisa que ele vai fazer é assim ou não é? Mas se você dá uma herança na mão de alguém que apenas cresceu por fora, mas não por dentro, aquilo vai se tornar uma perdição para ele. Está conseguindo entender? Que tem coisas que ainda não nos foram liberadas, é porque Deus não quer nos perder. Eu fico, querido, observando os homens de hoje, acima dos 40 anos de idade, vivendo como meninos. Homens acima de 40 anos de idade, vivendo como meninos. E isso acontece porque eles estão colocando para fora o que há dentro deles. A internet, queridos, as redes sociais hoje, você vai ver um monte daqueles tiozão que já passou dos 50 anos, mas que eles vivem como playboys. Ah, mas não, ele é maduro, ele conquistou tantas coisas. Não, ele só é um adulto reprimido, ele teve a sua infância reprimida e agora ele está colocando para fora. Você conhece algum adulto reprimido, passou dos 50 anos, quer viver como menininho? Playboyzinho? O problema, querido, não é você ter coisas, você se vestir bem, ser elegante. Eu gosto, se eu pudesse, eu ia ser mais elegante. Eu já sou bonito, mas eu ia ficar mais. Qual o motivo da risada? Não entendo, se minha esposa me acha bonito, tá bom. Vocês é resto, é consequência. Mas tem muito homem por aí, vivendo uma infância reprimida, que está se aflorando depois de velho. Aí você olha para esses caras barbados, barba branca. Não é eu não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pai tem barba branca, mas pai já passou dessa idade, filho. Nesse ponto eu me conheço. Nesse ponto eu falo como Paulo, igual louco. Mas aí você olha para um cara desse, 50 anos, ele está tendo que responder uma afronta na rede social. Não, peraí, falou de mim, eu vou retrucar aqui, não posso deixar sem resposta. É nenezão, é velho por fora, mas por dentro está todo mijado, todo cagado, é nenezão, é bebezão. E dentro da igreja funciona do mesmo jeito, irmão. Crente velho que ainda não perdoa, que é bicudo, carrancudo, cara fechada para mim é fome, ou é sono, ou é imaturidade. Uma das coisas que falta para o corpo de Cristo se chama maturidade. E maturidade não tem nada a ver com cara fechada, ser carrancudo, ser mal-humorado, ser religioso, ser chato. Maturidade tem a ver com comportar-se como Cristo que tomou posse do que lhe pertencia. Ninguém é maduro até que se prove agir como Cristo agiu. Cristo tomou posse
Porque como homem, ele precisou conquistar a sua posição, querido. Você sabia que Cristo tomou posse da herança dele, porque como homem ele teve que conquistar a sua posição, como filho de Deus, como Deus, tudo pertencia a ele, mas como homem ele teve que conquistar a sua posição. E aí Cristo viveu a nossa vida, para nos ensinar o caminho da maturidade, para herdarmos a herança. Cristo veio e viveu semelhantemente a nós para nos ensinar o caminho, para amadurecermos e então, através do amadurecimento, desfrutarmos da herança que nos foi preparada. Davi, antes de morrer, chamou Salomão e deu instrução para ele. Falou assim: Salomão, meu filho, sê tu homem. Davi estava querendo dizer para Salomão: meu filho, o tempo da meninice na sua vida acabou, agora tem um reino para você, tem uma herança para você, agora você precisa sentar no trono. Ô meu irmão, há um tempo de meninice na sua vida, já deveria ter passado. Agora, como saber que alguém não amadureceu? Vamos para as evidências, porque a palavra nos dá vários pontos aqui. Eu poderia citar várias coisas para demonstrar a falta de amadurecimento na vida cristã, mas eu quero citar uma aqui, 1 João, pode abrir sua Bíblia lá, vamos ler junto, vou demorar não, já estou quase terminando. Primeiro João 2. Antes, pode deixar aberto em 1 João 2, eu só vou reler o verso 3 de Gálatas 4. Da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Vou te mostrar uma das coisas que aponta a imaturidade. 1 João 2, a partir do verso 15 até o 17. O que são esses princípios básicos deste mundo que Paulo fala aqui em Gálatas 4, 3? 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua concupiscência. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Pode olhar para mim. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: a maturidade é provada quando você ultrapassa aquilo que governa o mundo. Olha para mim, gente, presta atenção no que eu estou falando, vou repetir. De uma forma bem simples, eu vou traduzir o que Paulo quis dizer. A maturidade é provada quando você ultrapassa aquilo que governa o mundo. Quando o mundo, aquilo que governa o mundo, não governa mais o seu interior. Porque o que ele diz aqui: não ame o mundo nem o que há no mundo, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne. Ele está falando de algo interno, interior. Ele está falando de coisas interiores. E quando nós demonstramos que estamos amadurecendo, quando nós estamos ultrapassando aquilo que governa o mundo, se governa o mundo, não me governa. Se não me governa, é sinal de que eu amadureci. Agora, se o que governa o mundo me governa, é sinal de que eu ainda sou menino. E o que o texto aqui diz que governa o mundo? Vamos lá, as paixões da carne. E as paixões da carne aqui não se limita apenas ao pecado sexual. Porque a carne ama um monte de coisa, irmão. Glutonaria, por exemplo, eu amo comer. Tem hora que minha esposa fala que eu já estou com pecado da glutonaria. Mas glutonaria é um pecado da carne. A carne ama um monte de coisas. A cobiça dos olhos, que é o desejo egoísta por aquilo que não nos pertence.
E a ostentação dos bens quer mostrar que você é porque possui coisas. Se essas coisas governam o nosso interior, somos imaturos. Quando ultrapassamos essas coisas, nos tornamos aptos para a herança. Irmão, quando você ultrapassa as paixões da carne, você ultrapassa a cobiça dos olhos e você ultrapassa a ostentação da vida. O que é a ostentação da vida? É aquela pessoa que acha que é porque tem coisas, porque conquistou coisas. Eu tenho uma Ferrari, então eu sou porque eu tenho uma Ferrari. Eu tenho uma mansão, então eu sou porque eu tenho uma mansão. Mas você olha para dentro dele, ele mora num barraco. Ou melhor, ele nem de aluguel mora, ele mora na rua, dentro dele mesmo. Ele tem uma casa grande para morar, um carrão para andar, mas por dentro ele é um mendigo. E não apenas essas coisas revelam a minha maturidade ou imaturidade. Tiago também nos ensina algo a esse respeito. Tiago 4, a partir do verso 1, não precisa abrir, eu vou ler. Já estou terminando. Olha o que Tiago diz: de onde vêm as batalhas e desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Aqui Tiago repete o que nós lemos aqui na passagem anterior de João. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Meninice, que é menino que briga. Todavia nada conquistais, porque não pedis, e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tiago diz que brigas, contendas, invejas, desentendimentos revelam algo no nosso interior e ele chama isso de paixões. Essas coisas que Tiago disse, ele chama de paixões. E essas paixões estão onde? Do lado de fora ou do lado de dentro de você? E onde você cresce? Pelo lado de fora ou pelo lado de dentro? Deveria ser pelos dois lados. Alguns pararam de crescer para cá, estão crescendo para cá. E eu não estou mais não, em nome de Jesus. Gorda é a mãe. Essas características demonstram a falta do crescimento interno, segundo Deus. E eu quero que você entenda, querido, que a Bíblia, ela traz dois estágios para nós. Dois estágios de crescimento. Dois estágios de filhos de Deus. O primeiro estágio é chamado de tecnós. Diga tecnós. O que significa isso? É o estágio de bebê, de criança recém-nascida. O segundo estágio é ruiós. Diga ruiós. Esse é o estágio de um adulto, de alguém que amadureceu e o seu comportamento interno é equivalente ao de Deus. E aí eu olho para alguns que pensam que são maduros e estão com chupeta na boca, mamadeira. Paulo disse que quando ele era menino, ele se comportava como menino. Mas quando se tornou adulto, passou a se comportar como adulto. E a palavra ruiós fala de uma pessoa que cresceu e se comporta de maneira diferente. E Paulo disse, quando eu era menino, me comportava como menino. Agora que eu cheguei à fase adulta, me comporto como adulto. Sabe, irmão, há uma desconexão temporal nos últimos dias. Uma desconexão interna e temporal nos últimos dias, porque os homens estão velhos na carne, mas não desenvolveram o seu interior. Crescer, querido, o nosso crescimento ele precisa ser, sabe, linear.
constante. Nós temos, como a Bíblia diz, de fé em fé, de glória em glória. Não existe de fé em fé, de glória em glória, sem de maturidade em maturidade, em crescimento e crescimento. Por isso que tem velhos que parecem crianças por dentro e alguns jovens que já alcançaram algum tipo de crescimento interior. Tem alguns que você olha são novos, mas você fala, cara, esse aí já chegou num lugar onde nego de 50, 60 anos não chegou. O que aconteceu? Aconteceu que o velho não cresceu por dentro e o novo cresceu por dentro. O que precisa ficar bem esclarecido para nós é que o tempo de meninice já está caducando em nós. E não é porque está passando, quando eu falo que está caducando, não significa que está passando. Significa que nós estamos tanto tempo, já faz tanto tempo que nós estamos nesse estágio de meninice, que nós estamos caducando. Sempre os mesmos problemas, as mesmas intrigas, as mesmas fofocas, as mesmas contendas, as mesmas. E no final o problema é o pastor, o problema é a igreja. Não, o problema nunca é o indivíduo que é imaturo, que é bebezão, que precisa trocar as fraldas, que está fazendo hora extra naquele estágio da vida dele. Irmão, pelo amor de Deus, se você já tem mais de 5 anos, e olha que eu estou esticando a corda, irmão, estou te dando muito tempo. Se você já tem mais de 5 anos e está com o mesmo problema infantil, toma vergonha na sua cara e vai andar com Deus para você crescer. Porque o tempo determinado pelo Pai para o nosso crescimento não foi para ontem, foi para ontem. Já passou o tempo do crescimento, irmão. O caminho do filho para o crescimento é estar na companhia do Pai. Porque o filho precisa ver o que o Pai está fazendo. É assim que ele passa a reproduzir o que o pai está reproduzindo. Jesus disse, o filho faz o que vê o pai fazendo. Como que você amadurece, querido? Quando você passa a ver o que o pai está fazendo. Mas não, você se foca em pessoas, você se foca em coisas. E aí você sempre fica aquele anãozinho aqui por dentro. Você não se foca em Deus, mas quando você se foca em Deus, você vai ver o que Ele está fazendo. E por ver o que Ele está fazendo, você começa a reproduzir o que Deus está reproduzindo. Um filho, por exemplo, quando vê o pai fazendo algo, o que o filho quer fazer? A mesma coisa que o pai, sim ou não? Mas o filho nem sabe que quando ele está tentando reproduzir o que o pai está produzindo, algo está sendo gerado dentro dele para o desenvolvimento dele. Sem ele saber. Está lá o pai mexendo, fazendo negócio. Vamos lá, o pai está lá pintando e o filhinho está vendo o pai. Aí o filho vai lá, pega o pincel e começa a fazer a mesma coisa, porque ele está reproduzindo o que ele está vendo. Mas sem ele saber, aquilo está desenvolvendo nele a coordenação motora, aquilo está desenvolvendo nele uma habilidade, aquilo está desenvolvendo dentro do cérebro dele sinapses e tantas outras coisas, e aquilo vai ajudar para o crescimento da criança, porque ele está vendo o que o pai está fazendo. Por isso, pais, o desenvolvimento interior dos filhos de vocês se tornarão semelhante àquilo que eles veem em vocês. Você já é pai e se comporta mal, não espere que o seu filho cresça e seja um adulto. Vai ser um adulto criança. Porque ele viu no pai e ele está reproduzindo o que ele viu no pai. Por isso que a Bíblia diz, querido, ande com os sábios e você vai se tornar mais sábio. Ande com pessoas maduras e você amadurecerá. Ande com o Pai e você será o herdeiro que foi chamado para ser. Você tem uma herança para você desfrutar. Mas por que não desfruta? Eu não estou fazendo essa pergunta só para você, eu estou fazendo para mim também. Por que não desfrutamos? Porque estamos aqui, gugu dadá, gugu dadá, gugu dadá.
Está na hora de sairmos dessas fraldas. O tempo de meninice passou. Já está até cheirando mal, irmão. A fralda está cheia, o leite azedou. Está cheirando mal. Amém? Cresça além das aparências. Por que cresça além das aparências? Porque não adianta você ter uma aparência de adulto por fora, mas ser um menino por dentro. Um infantil por dentro. Eu quero ver, irmãos, se daqui a 5 anos eu vou ter que repetir a mesma palavra porque eu estou lidando com os mesmos meninos. Querido, eu sempre ressalto isso. O comportamento emocional dessa igreja não me reflete. Não me reflete. Porque tem muitas coisas que esse povo aqui reproduz que não é reproduzido por mim. E eu falo sem medo de errar. Falta de perdão é uma delas. Porque vocês estão ouvindo, vocês não estão ouvindo hipocrisia da minha boca não, irmão. Porque se tem uma coisa que pela graça de Deus eu consigo, e não é mérito próprio, é perdoar. Mas tem um monte de gente aqui que não sabe perdoar. Não é de mim não, querido, que você está reproduzindo isso não. Isso é muito mais um problema seu com Deus do que qualquer outra coisa. Ultrapasse isso. Suba. Veja o que o seu pai está fazendo. Reproduza a mesma coisa. E você vai estar desenvolvendo o seu interior para herdar a sua herança. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.